Boa noite. Boa noite. Que maravilha, muito obrigado. Denise Luiz, bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou um sortudo. Ultimamente só tenho calhado de entrevistar pessoal que é campeão, vencedor, e tu acabaste de receber um prémio, Nova Geração, Exato. Artes Plásticas. Eu tenho uma dúvida, só para começar. Se tu nasceste em 98, com quantos anos é que começaste a escrever nas paredes de casa? Eu não me lembro, se calhar aos 6, 5, 4 anos. Ah, sério? Assim, eu acho que é de todas as crianças, para começar. Mesmo as que depois não desenvolvem este lado do desenho, depois elas antes começam por pintar nas paredes. É uma coisa de todas as crianças. E quando é que te deu o clique? Ou seja, porque eventualmente nós também começamos nas paredes, mas depois paramos, porque quando nos dão um raspanete ou uma cena assim, ou não temos paredes. Quando é que te deu o clique que eu acho que quero mais um bocado do que isto? Eu não sei exatamente. A mim ofereceram folhas depois das paredes. Foram os raspanetes e depois folhas e mais tarde telas. Então, sim, eu tive pais que incentivaram. Incentivaram. Assim. Não é normal. Não é normal? Não, é assim, definitivamente que não é normal em Angola os pais incentivarem a pintura. Ou melhor, as artes plásticas, porque pintar pode ser pintor, agora artista é um bocado mais difícil. Sim, é verdade. Se calhar a minha mãe é um tipo diferente de mãe, eu não sei explicar. Porque eu comecei a desenhar aos 4 anos, mas só me tornei artista plástica aos 19. Como é que isso acontece? Como é que tu começas... Porquê é que tu te consideras que te tornaste artista plástica aos 19? O que é que aconteceu aos 19 anos para tu dizeres, agora eu sou isso? Prontos, em 2017 eu recebi o meu primeiro convite para participar de uma exposição. Ok. Então eu estaria a aparecer pela primeira vez profissionalmente como artista. Ah, ok. 2017 ou 2019? 2017 eu tinha 19 anos. Ok, 2017 tu tinhas 19 anos e foi... Ou seja, então, em condições normais, uma pessoa... Isso é uma pergunta, não sei. Uma pessoa, para se identificar como artista plástico, tem que fazer uma primeira exposição? E nem tem que ser individual? Não tem necessariamente de ser... não tem necessariamente de participar de uma exposição. Só tem de começar a trabalhar profissionalmente como artista, ainda que de forma individual, sem participe de uma exposição. Ok. Ainda te lembras do teu primeiro desenho? Primeiro na parede e depois no papel? Na parede eu não me lembro, mas no papel eu lembro-me sim, porque eu estava na iniciação e no primeiro dia de aulas eu acho que todas as crianças têm medo e algumas até choram para voltar para casa. Eu tinha alguns colegas que começaram a chorar. Eu estava a amar aquilo, mas eu fiquei assustada quando vi as outras crianças a chorar e a professora ofereceu-me uma folha e cores para pintar. Ok. E eu lembro-me que era a parte que eu mais gostava quando fosse à escola, desenhar. Era desenhar? Era assim. Mas e o teu primeiro desenho, lembras-te? Não muito bem. Se calhar fiz um sol com aquelas nuvens assim. O básico, como é que toda a gente fazia, né? Comecei por aí. Não, pensei que só logo no teu primeiro desenho foi já o mausoléu, assim. Queria eu. Seria considerada uma criança prodígio. Mas aqui também não sei onde te chamar de maluca. Ou feiticeira, não sei. Existe criança prodígio em Angola? Podemos dizer que sim, não necessariamente no mundo das artes, porque eu particularmente não me vi ainda, mas já vimos crianças que são poliglotas, falam diversas línguas e eu acho que é uma capacidade incrível quando nós temos essa capacidade ou facilidade em aprender diferentes idiomas e então tem idade, então acho que sim. Tu achas que o Pedrito do Bia é uma criança prodígio? Não. O Pedrito do Bia já deve ser mais velho que tu, não é? Muito mais velho. Muito eu mais lembro que quando eu era miúda ele já era mais velho. Só. Aí é? E depois aquilo aumentou. Porquê que o livro de matemática... Eras boa aluna no secundário? Era sim, das melhores. Porquê que o livro de matemática se suicidou? Porque tinha muitos problemas. Porque tinha muitos problemas. Sim, senhora. Andamos a estudar. És nerd? Era. Já não sou. Já não és? Já não. Ok. E como é que... Ok. Com quantos anos
é que os teus pais acreditaram que tu podias dar alguma coisa? Ou são tipo, não são tipo os meus, porque os meus até hoje não acreditam em mim, então... Eu podia dizer o mesmo, mas não é tão verdade. Os meus pais acho que passaram a acreditar. A minha mãe um bocadinho antes mesmo de eu me tornar artista plástica, eu acho que ela já acreditava que seria possível. Nice. Mas o meu pai foi assim uma luta um bocadinho mais difícil. Eu acho que ele passou a acreditar se calhar no ano passado, que foi quando ele foi a uma exposição minha pela primeira vez. Ok. E só assim para compensar, comprou algum quadro? Não, só... Como é, Cota? Como é? Não, esses pais. Só pediu que eu fizesse um para a casa dele. De borla? Assim. Ok, isso deve lembrar o Zé Eduardo quando dizia a Isabel para mandar saldos da Unidade. Não sei, estou a pensar em falar. Enfim, então apresentaste pela primeira vez em 2017 numa exposição sob a chancela do Guilherme Mampuia. Era um sonho. Primeiro, tens referências nas artes plásticas nacionais? Eu tenho sim, eu posso dizer que o Guilherme é uma delas. Antes de o conhecer, eu já sonhava sim me tornar artista plástica, mas ele permitiu-me ter uma visão bem mais ampla daquilo que são as artes plásticas aqui no país. Ok. Eu acho que eu tinha uma visão muito restrita e eu pintava só para o meu quarto. Eu antes passava muito tempo só a desenhar no meu quarto e só partilhava os meus desenhos nas redes sociais para os meus amigos e familiares. Eu fui encontrada por ele, por acaso, e ele deixou-me uma mensagem a dizer que gostou muito dos meus desenhos e que queria trabalhar comigo. Fez-me essa proposta. Nice. Deixou o número dele a pedir que eu ligasse, mas eu não tinha saldo. Mas não tinhas saldo, não é? Não. Se fosse sobrinha da Isabel. Então, mas eventualmente concretizou-se. Como é que foi? Como é que foi desde o momento em que ele te diz, portanto, para lhe contactares, tu não tens saldo e depois voltares a... Assim, eu liguei para ele disse-me que tinha um projeto, queria trabalhar com novos artistas, sobretudo jovens, porque os adultos têm muitas manias e eu queria trabalhar com novos talentos e que fossem distintos dos outros, que estivessem a fazer coisas diferentes daquelas que todos os outros artistas já faziam. E na altura eu estava a desenhar com esferográfica. Com esferográfica? Sim, e era nesse sentido que ele queria trabalhar comigo. Só para corrigir lá em casa e a mim também, qual é a diferença entre esferográfica e lapiseira? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. De certeza? Pronto, ela também não é a perita da BIC. Ela é artes plástica. Eu também não sei, mas eu tenho a impressão que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tenho dois números, mas se calhar é possível. Eu vou ver quando chegar a casa. Boa, esse é o espírito. E quando trabalhaste com o Guilherme, quais foram as sensações? Estavas com medo de o desapontar? Já sabias que ele ia gostar porque ele já tinha manifestado o desejo de trabalhar contigo? Era só mais uma cena? Era natural porque tu já nasceste com esse talento todo? Como é que foi? Eu não tive medo. Primeiro era aquela sensação de ansiedade porque eu nunca tinha trabalhado em telas antes e seria trabalhar em telas com lapiseira. Ok. Era uma loucura. Eu só tinha 2 semanas para fazer os meus quadros. Mas também não podia dizer que não, porque eu demorava, 2 semanas a fazer um desenho numa folha A3 e ele estava a oferecer-me umas telas de 1 metro por 1,20 m, 1 metro por 1,30 m, e aquilo era uma loucura para fazer em uma única semana. Mas eu decidi aceitar. Eu achei que seria um desafio bom para mim. Nunca me ocorreu, e se ele não gostar, eu só queria participar daquilo. Nice. E no final, como é que... portanto, foste a única? Não, haviam outros artistas, Serafim, o Olof, são outros artistas que são muito bons e jovens conhecidos no mercado das artes plásticas aqui em Angola. Os 2 nomes não me são estranhos, isso deve ser bom sinal. E haviam outros, Anemia Esquiala, Landrico Luzinga, o próprio Guilherme Mampuia, enfim, entre outros. E como é que foi no final? Eu acho que foi muito bom. Foi a primeira vez que eu senti que o meu trabalho estava a dar alguma coisa, porque o meu quadro foi vendido logo no primeiro dia. Uau! Então, eu fiquei muito entusiasmada. Tipo, parabéns, né? Não sei se vocês desenham para estarem aí a desdenhar. Pronto, ok. Se venderam a vossa coisa na primeira vez, fantástico. E hoje como é que tu vês o movimento das artes plásticas, do modo geral? Isso é um nicho muito específico, não é? É sim.
para que uma pessoa tenha noção do que se passa no mundo das artes, eu tenho de ser próximo a uma pessoa que é artista, ou tem de ser Gostar de artista. E tem que gostar de arte Ok. também. Porque eu acredito que muita gente não sabe quando é que tem eventos de arte e as pessoas dizem, mas não são publicitados. São sim. Tem um nicho, né? São sim. E como é que eu vejo o mundo da arte? Eu acho que os artistas plásticos formam muitos grupinhos. Ok. Não há uma verdadeira união entre os artistas plásticos. Não há união nessa classe. Mas tu achas que existe união noutra classe? Podia haver, eu vejo... Tirando os gatunos roubam todos juntos. Tirando esses, e esses estão bem Esses são identificados. muito bonitos, por acaso. Tu vês, agora, a sério, na nossa sociedade, há algum sítio onde tu vês união? Não, as pessoas dão-se normalmente com aquelas pessoas com as quais se identificam ou, em alguns casos, com aquelas... Que têm interesses? sim, que partilham dos mesmos interesses ou de quem acham que podem tirar algum proveito. Proveito. Ok. Isso é muito comum aqui. E eu vou-te dizer porque é que eu te fiz essa pergunta. Porque tu disseste que nas artes não tem união. Assim? E, de um modo geral, não há. Mas o Guilherme Ampuia, que não precisava de te puxar, te puxou. Há muitos artistas aqui que até hoje não puxam outros artistas só porque sim. É para ver que se calhar nem estás tão mal assim. Aí nas artes plásticas nem é assim tão mal. E como é de plástico, pronto, né? Eu acho que o Guilherme é um caso à parte, É ímpar, mas há outros como ele, mas não fazem isso. Eles não vão buscar pessoas que estão, vou dizer, dispersas. Exatamente. E vi potencial nesse tipo, vou puxá-lo para o meu ateliê e orientar. Não. Tem que trazer mais alguma coisa, né? Exatamente. Ou alguém tem de lhe trazer, olha, este é o meu filho, o meu sobrinho, okay. Ele pinta bem. Decidi trazer-lhe aqui para que tu possas dar mentoria. Ok, boa. O Guilherme ajuda constantemente pessoas que não conhece de lado nenhum. Por acaso ele tem uma energia fixe. Quando é que uma pessoa cai de um escadote de 10 metros e não se magoa? Quando o escadote está deitado, sei lá. Porra, está quase. Quando ela só está no primeiro degrau. Mas tem um pensamento de coisa, sim senhora. Ok, tudo bem. Nascida em 98. Sim. Em 2008, que foram as nossas primeiras eleições, depois de 92, tinhas 10 anos, não votaste. 10 anos. E em 2017, em princípio, já tinhas idade para votar. Votaste? Votei, sim. Votaste? Sim. Boa. E és jovem e és artista. E vais votar novamente agora em 2022. Certo. A pergunta é, que análise fazes das políticas culturais para as artes plásticas ou para as artes do modo geral? Como é que tu te sentes enquanto jovem artista, portanto, nos últimos 5 anos, né? Pronto. Eu acho que não há políticas para os artistas plásticos neste país. Ok. Não há. E as iniciativas que tivemos são particulares. Mas há muitos artistas que pagam plástica. Não, é o contrário. Tá bom, ok. Pois, as iniciativas que nós temos de modos a impulsionar as artes plásticas aqui são todas de particulares, são fundações, são embaixadas, são pessoas que decidiram inventar um concurso qualquer para dar reconhecimento a esta classe, porque a nível cultural aqui no nosso país parece que só se pensa em música. Música, ok. Agora vamos pensar os dois enquanto jovens. Tu mais jovem que eu. Era suposto nós esperarmos mais alguma coisa do nosso governo? Do governo, da estrutura. Porque é assim, imagina, no teu caso, um quadro, uma tela, quanto é que custa? No meu caso, as minhas telas vão a partir de 150 mil kwanzas. Isso quer dizer que a tua pintura nunca pode ser mais barata que 150 mil kwanzas? Exatamente. E as tintas, quanto é que custam? Nós temos as tintas aqui muito caras. O material de pintura todo aqui é muito caro e nem sequer tem tão boa qualidade. Quer dizer, se a pessoa quiser ter alguma coisa de melhor qualidade, tem de importar. Faz as compras online, mas paga um bocadinho mais. Ok. E eu acho isso uma estupidez. Nós não temos indústrias, nós não temos nada que facilite a vida dos artistas aqui. Ainda aparecem pessoas a dizer:
mas é só um quadro, é só tinta, porquê é que tem que custar esse preço? O meu primo de 10 anos faria melhor, pode fazer algo igual. Mas é a pessoa que te procurou a solicitar um quadro. E se fosse estrangeira, eles pagavam sem discutir contigo. Que fenómeno é esse que nós temos? Eu acho que é uma questão cultural. Ok. E tudo parte, se calhar, da educação. Nós temos muitos problemas aqui em Angola, desde a fome, a miséria. As pessoas não se vão preocupar em comprar arte. Tanto é que, se for fazer um estudo em relação aos artistas plásticos, um estudo com os artistas plásticos todos aqui, todos vão confirmar que, pelo menos, mais de 50% dos seus clientes são estrangeiros. Ou seja, existe muita procura do estrangeiro. Exatamente. Em relação à arte nacional. Sim. Ou seja, é como se nós estivéssemos outra vez a deixar que o estrangeiro nos contasse a nossa história. Oh, tão giro. Tão fofo isso. Oh. Mas, gente, o que é que acontece na verdade? Os angolanos gostam de arte. Os angolanos gostam de arte. Grandes artistas. Tem bandidos também, mas é grandes artistas. Tem sim. Os angolanos gostam de arte, só não têm a cultura de comprar peças de arte. O nosso salário mínimo, qual é? Vamos pensar. Ok. São poucos os artistas que vendem quadros abaixo de 50 mil kwanzas. Pouquíssimos. E se calhar só os encontramos na rua, na praça do artesanato, no estacionamento dos supermercados, em algumas esquinas. Mas... Recentemente, estavas-me a falar sobre o salário mínimo. Recentemente, o salário mínimo aumentou. Está tipo, para um funcionário público, acho que está tipo 50, 60 mil. Nós estamos aqui a discutir é que um funcionário público não tem, em condições normais, dinheiro para pagar. Porque entanto tem escola, depois estavas a falar da comida e babá, ele tem que esperar um ano para comprar um quadro de 150 mil kwanzas. Um ano talvez não, mas 5. 5 anos. Mais 5, porquê? Porque imagina um salário de 50 mil kwanzas de uma pessoa que vive numa casa de renda, tem táxi por apanhar todos os dias, o salário acaba todo no táxi. Já acabou. E ainda faz filho. Trabalho. Ainda faz E filho. ainda tem filho, tem escola por pagar, alimentação. As pessoas não estão preocupadas com as artes plásticas, têm problemas bem maiores. E arte não é um problema, né? É um luxo? É um luxo? Será? Podíamos dizer que sim, no contexto atual social e económico que vivemos, podíamos dizer que a arte é um luxo para os angolanos. Mas não devia ser, né? Não. Até porque música entra na casa de toda a gente todos os dias, né? Sim. Isso quer dizer que há mais artes que outras artes? Não exatamente. É o meio de veiculação de cada uma dessas artes. Eu podia fazer um quadro hoje e expor provavelmente onde? Vamos supor, no Camões. Sim. Como também podia fazer uma música, e o meu quadro está no Camões, só vai ao Camões quem quiser, mas a música tocar nos táxis, nas festas. Se eu estiver em casa, eu posso ouvir essa música, toda a gente ouve. Nice. Não é possível fazer Já mesmo agora, com as artes. por acaso, sabes, há aqui uma nova cena de tecnologia que é os NFTs. Assim? Sabes o que é? Eu sei sim, são tokens não fungíveis e eu não sei se realmente funciona aqui em Angola porque o mercado de NFTs aqui em Angola ainda é muito recente e honestamente não parece funcionar. Ok, mas queres explicar como é? Porque eu estou mesmo na dúvida e como eu sei que tem a ver com arte, ou pelo menos os primeiros peoples lá usaram com arte, se calhar tens mais informação sobre isso, não do mercado nacional, porque o mercado nacional aquilo que funciona, mas no mercado do modo geral. São tokens não fungíveis. Qualquer coisa pode ser transformada em NFT. Qualquer coisa. Tem uma música. E o que é que acontece? As transações são feitas como os objetos são transacionados na vida real. Por exemplo, nós tornamos essa chávena um NFT e quem adquirir tem direitos sobre ela, é dono dessa chávena e essa chávena é única. Pode haver outra igual, mas quem comprar é dono desta e só desta chávena. Pode acontecer o mesmo com músicas, quadros, obras de arte, uma cadeira, uma fotografia, qualquer coisa pode ser transformada em... Mas então isso quer dizer que nós estamos a falar de... Imagina, nós criamos uma plataforma para vender mais do mesmo? Sim, só que em formato digital. Okay. E o que é que acontece? E eu acho isso uma estupidez. Eu não sei porque é que o ser humano inventou isso honestamente, porque eu acho que eu não compraria.
Mas pronto, acho que todas as coisas têm as suas vantagens, porque eu posso estar aqui em Angola e vender um quadro em NFT para alguém que esteja, por exemplo, na Austrália. Ok. E isso quer dizer o quê? O que é que ele vai abrir? Nada. Ele torna-se dono daquele quadro e pode fazer com ele o que quiser. Vender, por exemplo, e enquanto eu estiver aqui, eu posso definir uma percentagem que a cada vez que este quadro for vendido a outras pessoas, eu ganho uma percentagem. E o dono, o novo dono, pode fazer o mesmo. Então, isso é só no mundo digital, a pessoa não faz nada com Porque eu isso. estou a ver bué de people a comprar bué de arte em NFTs. Mas tipo, Porque cenas com o de tempo valoriza. 200 mil dólares, 2 sim. milhões. A minha dificuldade continua a mesma. É do género. Imagina eu comprei esta caneca em NFTs e depois eu estou em casa. Mas eu não tenho a caneca. Sim. Eu tenho o quê? Uma plataforma onde eu posso ir ver a minha caneca. Sim, Ok. dizer a toda a gente que essa caneca é tua. Mas o que é que acontece? Eu acho que é um problema. Eu acho. É um bocado ridículo. Assim, Para eu já, acho para que, já, né? eu acho que é um problema das pessoas que têm muito dinheiro. Elas não sabem onde colocar e pronto. Olha, uma caneca aqui na internet, vou comprar. Assim posso dizer a toda a gente que é minha. Olha aquela pasta, um quadro de arte, eu vou comprar isto. Mas não recebes, né? Tipo, não, eu particularmente não vejo qualquer vantagem. Só tem vantagem quem vende. Eu estou a ganhar dinheiro por isso e para mim está bom, mas quem compra eu fico ok, está bom, estás a comprar, isso eu vou. ok. Em que corrente artística dirias que se enquadra a tua arte? Que é que Ainda quer dizer existe hoje em dia? concorrente? Quando eu estudei, um dia eu estudei, eu acho, história. Depois havia lá uma história da arte. E depois existiam os barrocos e os papapá. Qual é a tua linha, se é que existe? Eu acho que não, já não existe isso. Já Nós não existe. classificamos entre arte clássica e nós hoje E em dia contemporânea. fazemos arte contemporânea, né? E eu não estudei arte, então eu não entendo nada disso. Ou seja, porque tu estudas Direito. Certo. Tu estudas Direito, mas estás a vencer prémios de arte. Sim. Tu és uma espécie de Zé Eduardo. Ele também era arquiteto, mas era o maior presidente aqui da zona. Era difícil perceber se ele era o quê exatamente, ser arquiteto, ser engenheiro, porque havia Ele lá uma era tudo confusão. e tu és uma invejosa. É o que tu és. É, Ele era provavelmente. tudo. Não, porque aqui a questão é, tu estudas Direito, Sim. nunca tiveste aulas de arte, nada? Não. É só mesmo talento? Sim, porquê? Porque eu comecei a desenhar, como eu já disse, aos 4 anos de idade. Tornei-me artista plástica aos 17, mas nunca foi o meu sonho. Eu sempre gostei de desenhar, mas eu sempre quis fazer direito. Ok. Assim, O teu sonho é ser procurado ou procuradora? era ser juíza, mas isso já passou. Sabe quando nós estamos a fazer aquilo que queremos fazer e depois percebemos que não é tão aquilo? Ok. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. A meio do curso eu percebi que não era aquilo que me deixava feliz, não me satisfazia. A meio do curso? Assim, Eu nem começou o curso, eu já sabia que eu não ia exercer. Não, sério, era do género. Na altura, eu estudava na Tuga e tinha alguns colegas que tinham pais, advogados, aqui, a fazerem bué de dinheiro. Só que a fazerem bué de dinheiro com as construções que nós temos hoje, que são uma porcaria. Sim. Então eu percebi, eu não posso fazer parte disso, eu não quero a isso, questão mas é já saber estava quantos dentro do curso. advogados hoje em dia têm muito dinheiro aqui. Pois, isso é outra conversa, né? Porque se calhar já voltaram, porque eles também só vêm sugar, sanguessugas. Mas foi preciso tu estás no meio do curso para perceberes que tu não querias exercer. E como é que foi chegar no velho e dizer, olha, pai, mãe, então agora vou desenhar. Eu estou a declarar isso aqui pela primeira Vais vez. dizer pela primeira vez? Aqui no Goza TV. Não, pronto, eu já tive essa conversa com a minha mãe e ela disse, nós não começamos nada para não terminar. Tu é que sabes, vais fazer arte, mas tens que terminar esse curso. Porque sabes que eu acho que é frustração de pai africano. Exatamente. Tipo, imagina, já passei fome.
já consegui sobreviver à guerra, já te mandei estudar, não estás a trazer canudo. Eu acho que é um bocado nesse sentido, né? É mais ou Frustração. menos nesse sentido. O desgosto, né, da família, depois, não acabou, não acabou. Deve ser um pânico, né? Sobretudo a família do meu pai, eles são muito ligados a isso e para eles a vida académica de uma pessoa constitui o quê? 50% do valor que ela deve receber. E torna-se assim. Queremos desde já agradecer porque chegaram tarde e não desligaram o telefone. Muito obrigado. Portanto, teu pai é académico? É sim. Teu pai é tipo professor? Não, felizmente não. Porque se fosse seria terrível. Não sendo, já é. Ok. Porque ele é aquele tio da família e os meus primos sofrem com isso. As filhas dele mais do que os primos. Com o é preciso estudar. Vocês vieram para a Terra para honrar os vossos pais e para honrar os pais. É mentira, sabes, né? Nós viemos para a Terra porque um dia, quem sabe, eles se deram ali e nós viemos. Não foi porque era para honrar. Ninguém disse, olha, agora este aqui é para honrar. Ninguém disse isso, tens noção disso, né? Porque eu nem sequer pedi para vir. Eles nos mentem constantemente. Mas eu acho que o pai africano tem esse cenário. A cena é a educação. Quando não nos dão mais nada, é para pelo menos a educação. Esse é o cenário. Porque depois também sair para a rua para ir reclamar, nada. Então os filhos estão basicamente condenados. Mas é engraçado que hoje eles são as pessoas que mais me apoiam. Entre aspas, né? Tenho o meu esposo também, mas os meus pais apoiam muito. Mas tu já estás a ganhar prémio, tu não sabes como é que funciona, né? Pai africano é assim. Olha, acontece muitas vezes isso. Quando sai uma piada fixe, meu pai diz, porra, meu filho. Quando sai uma piada que ele não gosta, olha para a minha mãe, teu filho, não sabe. Esse é o cenário. Portanto, eu acho que contigo deve ser a mesma coisa. É parecido. Se for em relação à arte, ele fica super feliz, mas depois vem aquela história de ele não teve uma nota tão alta. Olha só, ficam distraídas, casou cedo, tudo vai a bala. São os velhos mesmo que estão a nos fatigar. E nesse aspecto, os velhos da Assembleia. Se tivesses que abdicar, então nesse caso, se tivesses que abdicar de direito ou às artes, era o direito? Sim, era direito. Sim. Mas ia terminar o curso primeiro, só não exerceria. Seriam o quê? 5 anos jogados fora, entre aspas, não, mas eu estaria a fazer aquilo que me dá prazer fazer. E o curso de Direito, aqui pelo menos, eu acho que é essencial. Pelo menos tem-me mantido fora da prisão até hoje, né? Mas eu acho que é essencial. E depois o que acontece? Em última análise, se não der certo as artes, sempre tens um backup. Agora, a minha pergunta é, se portanto, vais acabar o curso, mas depois vais a ser artista, estás a pensar no outro meio de subsistência, trópico, como é que funciona? Eu penso viver plenamente a arte. Bold. Ele está assustado. Bold. Não, nós vivemos neste mercado. É neste exatamente, mercado? é sim. Okay, é uma realidade nova para nós, mas já há muitos artistas a viverem da arte aqui em Angola e sobretudo jovens e não vivem mal. Uhum. Eu acho que é importante mencionar isso porque as pessoas pensam nos artistas e pensam em pessoas que estão a sofrer, que estão só a pintar por amor. Eu faço questão de dizer às pessoas que eu pinto com amor por dinheiro. Nice. Com amor por dinheiro. Sim, senhora. Só que agora até deu medo. Ok, boa sorte. Obrigada. Eu vou precisar. Boa sorte. Portanto, tu estás a estudar Direito. Desde 2017 a 2022, mudaste de casa? Eu mudei sim. Mudaste? Mudei sim. Já foste fazer o registro eleitoral? Ainda não. Ok. É porque eu não sei onde é que fica o BUAP do meu município. Pois, o ministro... quem é o ministro dos BUAPs? Porque se tem um ministro para cada coisa, né? Tem um ministro do bilingue, mas tem um ministro dos BUAPs. Só que já foste ao site? Não, ainda não. Não vá. Pronto. É assim, se fores, não é lá que está a resposta. Eu pelo menos tentei e está um bocado difícil. Mas eu já sei onde é que é o meu. Já sei onde é que é o meu. Vou fazer o registro na quarta-feira. É na Cidadela. Okay. Eu vivo na zona do Rangel. O meu é na Cidadela. Não, só perguntei porque se fosse meu vizinho eu já saberia. Não, podia-te facilitar também, porque lá no site não vais encontrar.
Vou ver se faço isto esta semana. E estava a pensar, tu votaste em 2017 Sim, e eu deduzo, e principalmente porque tu estás a estudar Direito, tu votaste com uma expectativa. certo. Nem vou-te perguntar se foi cumprida e agora vais votar com outro, Sim. que vai ser igualmente cumprida. Quais são as expectativas para 2022? O que é que tinhas em 2017 que se concretizou ou não? E o que é que achas que pode-se vir a concretizar em 2022? Eu acho que pouco do que eu esperava em 2017 foi concretizado nesses últimos 5 anos. Pouco, ou seja, tu já esperavas pouco e mesmo assim... Pois é, não, se calhar não esperava tão pouco, porque estávamos aí numa fase em que Não esperavas tão pouco. não esperava tão pouco. Porque nós estávamos numa fase em que haveria mudanças, digamos, e claro, as esperanças renovaram-se. E a pessoa espera um bocadinho mais, afinal vê alguém que tem pulso firme, se calhar a coisa anda. Mas o problema de Zé Eduardo, achavas que era falta de pulso firme? Talvez. Oh. Mas não, o que é que acontece atualmente? Nós não andamos para frente, nós demos uns quantos passos para trás. Ok, não achas que poderá ser aquela tipo, das 2 para a frente para depois dar mais 47 para... Desculpa, das 2 para trás para depois dar... Não? Não achas Nós que... vivemos em Angola, achas mesmo que isso é possível? Nós vivemos em Angola. Na verdade, eu não acho que nada seja possível, mas nós somos os atrasados mentais que continuamos aqui a achar que alguma coisa é possível. Então... Eu acho que é importante nós acreditarmos em alguma coisa, senão Tu não vale a acreditas pena em quê? viver. Em que é que eu acredito? Que, passe o tempo que passar, ainda é provável que Angola se torne a Angola que nós queremos. Os nossos filhos podem ver isso, talvez os nossos netos. Nós talvez já não vamos a tempo de ver. Tu já estás com a conversa dos teus avós. Não! Não, eu acho que nós já não vamos ver nada. Tu tens noção que essa conversa te disse a tua avó? Porque a mim... Eu honestamente eu já não espero muita coisa. Eu acredito nos jovens, Yeah. E acredito que nós temos uma nova geração capaz de fazer muito mais por esse país, mas existe um sistema ou que veta a possibilidade de novas iniciativas ou qualquer perspectiva de mudança, porque parece que há pessoas que ganham se nós estivermos assim, estagnados. Ok. Então, Se calhar só isso é que justifica, por exemplo, na teoria nós já investimos tanto em energia e ainda falta energia. é uma coisa incrível. Não é? Tipo, nós já Mas é uma coisa curiosa. Nos últimos 5 anos, o problema da energia, pelo menos aqui em Luanda, eu acho. Está melhor. Sim, Está melhor. muito melhor. Não está resolvido. Não está. Está melhor. Sobretudo quando nós vamos para o interior, aquilo é uma lástima. E assim rápido, que ninguém nos ouça. Achas que fica tipo tão a tentar fazer só Luanda que é fixe? Porque fica tipo tudo concentrado aqui, né? Mas se aqui fica tudo concentrado, pode ser que aqui é que esteja a merda. Faz parecer que os investimentos só estão a ser feitos aqui. Porquê? Eu não sei. Eu tenho preguiça Eu fico de com sair daqui. dificuldade em perceber quais são as estratégias políticas do país inteiro. Jovem artista, jurista, a caminho. Sim. Política, nunca. Não. Pelo menos tem juízo. Mas se pensasses, né, porque nós somos jovens, acho que é importante nós tentarmos pelo menos contribuir. Não vão nos ouvir, como não ouviram os nossos pais, nem os nossos avós. Mas, neste sentido, e portanto, mediante essa nossa realidade, o que é que tu achas? Tu achas que nós precisamos de... Vou dar um exemplo. Eu acho que nós precisávamos de deixar dessa brincadeira de democracia. Nós temos que ter o nosso próprio sistema, adaptado às nossas necessidades. E, na minha ideia, eu acho que resolvíamos grande parte do problema se nós tivéssemos, tipo, pilares para Angola, independentemente do partido. E aqui devem estar a pensar, mas isso temos a Constituição. Não, a Constituição é do Zé Eduardo. Estou a falar de pilares para Angola, em que qualquer partido que venha, mediante aquilo que todos os angolanos assumiram, tinha que fazer o melhor possível. E assim, ninguém ficava prejudicado, porque não havia interesses desse ou interesses daquele. Eram os interesses de todos os angolanos. É nesse sentido. O que é que tu achas que como é que nós poderíamos sobressair dessa aventura? E não falas em método de superfície. Eu acho que haveria de correr bem,
porque é um assunto sobre o qual eu venho a discutir com alguns amigos às vezes. Não digo tanto em relação ao governo de forma geral, mas vamos supor um ministério ou outro em que temos ali um ministro que começou algum projeto ou um governador, mas quando ele sai, para tudo e começam outras coisas, ou começam tudo de novo de outra forma. Pessoas novas, porque aquelas eu acho que isso é uma estupidez, honestamente, porque eu acho que se devia ter um plano e pronto, temos aqui um ministro X, ele começa a fazer as coisas dele, tem de cumprir este plano e quando tiver de sair, a pessoa que entrar continua. Porque se nós continuarmos começamos um projeto, paramos para começar outro, nós não vamos a lado nenhum, nós não estamos a construir nada. É como se Angola não fosse um país, fosse antes um centro de egos. Cada um acorda, eu quero assim. Por exemplo, temos a Eduardo, era de uma forma. Agora, as pessoas querem ser lembradas como a pessoa que fez isso ou a pessoa que fez aquilo e como alguém já fez alguma coisa. Epá, aquilo é dele, eu vou começar o meu para que as pessoas lembrem como se fosse meu. Ok, e aqui chama a atenção pelo facto de que, de facto, é tudo muito individual. Nós não pensamos país. Porque se nós pensássemos país, o plano é, em 10 anos, nós atingirmos esta marca. Exatamente. E tu tiveste dois ministros, eu ia dizer humoristas, que é quase a mesma coisa, que chegaram a essa cifra. E depois os próximos têm que tentar sempre melhorar. Pronto. Achas que tu tens esperança, não é? Tens esperança? Eu tenho sim. Sobretudo nesta nova geração. Eu tenho esperança, podes culpar-me. Na nova geração? Na nova geração eu tenho, sim. A nova geração, que é a que o Matias Damasio disse que está sempre bêbado? Sim, mas ainda há jovens que dá para aproveitar. Né? Mesmo bêbado, anda lá, faz um discursozito. A fome não é essa parte. E esse até nem é tão jovem. Exatamente. O que é que acontece quando um cão faz anos? O que é que acontece quando um cão faz anos? Esta não sai. Finalmente, faz-lhe uma festa. Faz-lhe uma festa. Denise, qual foi a sensação de receberes o prémio Artista do Ano? Artista Plástica do Ano, nova geração? A sensação foi boa. Eu acho que é sempre bom receber um prémio. Aumentou a responsabilidade? Aumentou sim, porque eu acho que agora as pessoas esperam um bocadinho mais de mim e não só. Depois do prémio eu ganhei um bocadinho mais de visibilidade e isso incomoda-me porque agora as pessoas olham realmente para o que eu estou a fazer e o meu trabalho é bem mais passível de críticas porque agora as pessoas prestam atenção, eu não gosto disso. Ok, estavas mais confortável quando estavas no anonimato? Não exatamente. Estava sim, mas eu sinto-me bem porque eu gosto de novos desafios e isso desafia-me a ser uma artista melhor. A sensação de ganhar um prémio. Eu era a única mulher a concorrer na minha categoria. Uau. Então a sensação é ainda melhor. #MeToo. Pois é. Foi gratificante porque, pese embora eu não confie tanto em concursos de votações, porque haviam concorrentes muito fortes e concursos de votação não são concursos sobre quem tem mais talento. É popularidade. Exatamente. Mas então tu achas que já é... Então, não, eu não sou menos merecedora. Eu fiz o meu trabalho, por isso é que eu estava nomeada. Eu me considero uma excelente artista, para começar, e tive a vantagem de ser uma artista que tem muitos seguidores e pessoas que me apoiam. Ok, portanto, no caso concreto, achas que seria mais interessante, ou melhor, também seria interessante se houvesse prémios para as artes, mas em que em vez de ser o público a votar, tipo um júri especializado? Sim, e nós temos concursos assim. Nice. Nós temos concursos assim. Eu, por acaso, estou a participar de um agora, que é o Ensarte. A Ensarte é da Ensa, né? Exatamente. Ficou. É daqueles concursos que fizeram há 10 anos atrás e que ficou até hoje, né? Sim, e eu acho que é dos poucos concursos que visa premiar artistas, escultores, e agora acrescentaram mais uma categoria, que é a categoria da cerâmica. Eu acho muito interessante. Pois é. E os prémios são muito atrativos, são prémios em dinheiro, não são apenas estatuetas. Nice. Estás mesmo a olhar ali para o eu gosto, mas com boa, né? Pois é. Eu inscrevi-me pela primeira vez para um concurso e por acaso foi este Ensarte. Saíram agora as listas dos pré-selecionados e eu estou entre eles. Tinha um júri especializado e isso já me deixa feliz, né?
Parabéns. Assim rápido, faz só questão de quando ganhas a estatueta e o Kumbu voltas. Não com o Kumbu, mas com a estatueta. Eu só ia voltar com a estatueta mesmo. Ok. Olha, eu vou dizer assim, jovem, artista e casada. Sim. Como é que é, e assumiste agora que não vais ser advogada, mas vais ser uma grande artista, não te dá medo chegar em casa só com meio cake? Eu não sei, imagina, eu parto do princípio que hoje em dia as mulheres e os homens já em casa é tudo igual. Certo. Então, mas tu tens noção que é a tua escolha mais arriscada. É sim. Né? Então, não te dá um frio na barriga, vais arranjar um outro emprego para compensar, ou se me queres é assim mesmo, e já falaste mesmo que é na saúde e na doença, então, Não, eu acho que a partir do momento em que eu decidi que eu quero viver da arte futuramente e não num futuro tão distante, eu comecei, e com a ajuda do meu esposo, a trabalhar na formação de uma estrutura sólida para que isso de chegar a casa com meio cake não aconteça. Nice. Então, todo esforço, todo trabalho está a ser feito agora para que essa estrutura seja criada e felizmente eu tenho, vou dizer, sorte ou bênção de ter um esposo que entendeu que é isso que eu quero fazer e apoia-me de forma incondicional. Aliás, mostra mais interesse nisso do que eu. Oh, ok. Quem me dera a mim também ter um esposo que... Então, ok, fixe. Para finalizar, estamos em ano de eleições, a situação atual não é a melhor, mas eu gostaria que tu me sinalizasses, indicasses, fora do mundo das artes, 3 pessoas públicas que te são referência, a nível seja do que for. Há uma mulher que eu admiro muito, Ana Paula Godinho. Ana Paula Godinho? Ela, para mim, é uma referência como profissional. Como profissional? Eu gosto muito do José Eduardo Agualusa, é dos meus escritores favoritos. Ok. Now talking. Falta uma terceira pessoa. Eu estou a tentar não meter todas na mesma área, porque eu ia escolher mais juristas e estás não à vontade. posso. Estás à vontade. Se for público, Raimundo, não sei, estás à vontade. Eu ia mencionar Adão de Almeida. Adão de Almeida? Maravilha. Portanto, estás a falar do ministro ou do tradutor do presidente? É assim, é de admirar, mas sempre que o presidente dá um discurso, ele traduz. Certo, eu diria enquanto académico. Enquanto académico, maravilha. Senhoras e senhores, Denise Luiz. O prazer foi todo nosso. É sempre uma honra receber pessoas que primeiro estão focadas, estão certas do que querem fazer e depois eu acho que tu não estás à espera que te deem as coisas, então quando tu vais atrás isso é golo. Acho que é importante para nós jovens, enquanto angolanos com essas dificuldades todas. Temos perguntas para a Denise? Temos ali 1, 2, 3 e eu vou pedir provavelmente à Regi para chamar o pessoal do microfone. Está aqui? Maravilha, muito obrigado. Obrigado, gostaria de agradecer. Eu primeiro costumo agradecer a produção do Goza TV, primeiro pela coragem de trazer aqui pessoas que têm algum destaque e por ter trazido a Denise Luiz. Na verdade, eu acho que isso é muito importante. Ao nível daquilo que as pessoas têm estado a trabalhar, a fazer, é muito importante. Segundo, parabenizar a Denise, não é? Muito obrigada. Pelo prémio, está de facto de parabéns. Obrigada. Eu tenho aqui algumas questões a colocar rapidamente. Sim. Eu gostaria, nós temos uma sociedade onde a juventude é caracterizada com muitas situações difíceis, como é o caso, por exemplo, de um tempo a esta parte, sobre vandalizações de coisas públicas. Eu acho que temos estado a sair, como jovens, temos estado a sair muito mal na fita. A questão que eu lhe faço é a seguinte: qual é a influência
das artes plásticas na sociedade que temos hoje em dia, o que ela poderia mudar no cidadão. Aqui o cidadão, eu queria sublinhar o cidadão jovem, não é verdade? Cidadão jovem. A outra questão que eu lhe quero fazer, que eu faço, a Denise, eu ouvi agora, acompanhando a entrevista, tive a ideia de facto, alguma coisa está mal do ponto de vista da educação das artes, não é verdade? Eu lhe pergunto só, como quem não quer nada e já estou querendo mesmo alguma coisa, o que é que significa EVP, Educação Visual Plástica? Eu, por exemplo, desde os anos 90, sempre tivemos EVP. Parece que, e dali muitas boas pessoas, como a Denise, hoje, enveredaram para as artes plásticas. O que é que significa no nosso plano curricular angolano, EVP? Obrigado. Eu vou começar pela primeira questão sobre o papel das artes plásticas e de que forma podem influenciar os jovens. Eu defendo sempre que a arte é a forma mais passiva de luta contra a ignorância. E eu conheço o relato de vários jovens que hoje são artistas que contam que a arte os salvou, que estavam na delinquência e decidiram ou foram chamados por alguém para integrar um ateliê, que eu acho que o nosso país precisa disso. Os artistas têm o dever de transmitir alguma mensagem e essa mensagem pode ou não mudar a forma de reflexão de algumas pessoas. É interessante pensar que toda vez que uma pessoa tem contato com um determinado trabalho de arte, sobretudo aqueles que têm estampado aí um reflexo da nossa sociedade, a pessoa começa a pensar no que anda a fazer da sua vida. Eu não sei se têm acompanhado isso, mas é muito comum. Eu olho para um quadro de arte e penso, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer parte disso. Porque, ok, contribuir para a cultura é uma coisa que qualquer um pode fazer. E eu não sei se alguém escolhe para a sua vida toda viver na delinquência, vandalizar bens públicos e viver uma vida sem realizações. EVP? Quanto a EVP, Educação Visual e Plástica, qual é a importância disso? Só uma pergunta. Quando nós éramos miúdos, EVP já queria dizer isso? Sim, Educação Visual e Plástica. Era EVT? Ok, não. Sempre... É lá e aqui, ok. Então o P era de plástica, né? Sim. Sempre foi plástico? Sim, educação... Ok, não, isso é só para tu teres noção do quão longe eu passei de uma carreira de plasticina. Ok. Pronto, a importância desta disciplina. Eu acho que o ensino de base, sobretudo, é o fundamental. E as pessoas aí conseguem ver com o que é que se identificam. Nós não temos vocação para tudo. Há pessoas que têm vocação para matemática, há pessoas que têm vocação para língua portuguesa e outras ciências da natureza que nós tínhamos, ou biologia depois, mas o que é que acontece? Eu acho que, pelo menos para os nossos planos curriculares, nós temos a educação visual e plástica para atiçar aquele lado criativo das pessoas, que as outras disciplinas não oferecem, que é tudo muito ciência e está lá, é assim que deve ser e acabou. Alguém estudou e provavelmente temos cientistas que continuam a desenvolver esta área. Nas artes plásticas não, a pessoa tem a liberdade de criar. Eu acho que EVP em particular é o que oferece às crianças no ensino fundamental a possibilidade de desenvolverem esta parte da criatividade e originalidade. Eu costumo dizer que as crianças são os seres mais originais que existem. Okay. Temos ali mais uma questão. Boa noite a todos, Se calhar desligaste o... Não, liguei, está ligado. Boa noite a todos, primeiramente. Sou o Neves Pedro e, a princípio, gostaria de parabenizar e agradecer a Denise pelas obras. Eu sou um acompanhante já há algum tempo e gosto da profundidade que dá às suas
obras e, em particular, eu passei a gostar das artes plásticas a apreciar de forma mais assídua depois de conhecer os seus trabalhos. A princípio ainda eram a caneta mesmo. E a segunda, e queria agora perguntar agora qual é o significado, nunca tive a oportunidade de perguntar isso, qual é o significado de uma das peças que tu tens, esquece-me do nome agora, mas ela é uma ilustração de uma mistura de 3 entidades muito poderosas e em pontos de tempo e locais diferentes, que é Cleópatra, A Moana Poe e a Estátua da Liberdade. Eu chamei esse quadro Cultura na Diversidade, justamente por juntar estas 3 figuras, que são a Cleópatra, a Moana Poe e a Estátua da Liberdade, que são figuras muito distintas, não só pelo significado que têm historicamente, mas também por aquilo que elas comportam no seu país de origem. A Moana Poe, a nossa máscara tradicional, que é uma máscara normalmente associada aos rituais de iniciação e é intimamente ligada à fertilidade da mulher. A Cleópatra, porque me agrada a ideia de ter mulheres na frente de uma nação. E a Estátua da Liberdade, que é uma estátua que foi oferecida pelos franceses aos Estados Unidos, mas que compõe os ideais de liberdade. Então, esta obra, Cultura na Diversidade, além de ilustrar 3 figuras femininas, porque eu sou feminista e ela representa os 3 pilares fundamentais da vida de uma mulher, que há sociedades que valorizam uma mulher por ela ser fértil, pela capacidade de dar origem à vida, e hoje em dia as sociedades modernas vão dando cada vez mais, qual é o termo que eu vou utilizar? Mais valor às mulheres com a capacidade de estarem à frente de movimentos políticos, na direção de grandes empresas, assumindo cargos económicos e outros, e os ideais de liberdade, que as pessoas têm a autodeterminação para decidir aquilo que querem das suas vidas e como fazer isso. Porquê a cultura na diversidade? Porque não existem barreiras territoriais para a arte. Elas encontram-se, sim, juntas nesta minha obra, justamente para significar isto. Que, independentemente da distância territorial ou do significado que cada uma pode ter distinto, é possível, pelo menos pelo mundo da arte, que elas estejam juntas e funciona muito bem. Temos ali uma, por favor. Sim. Olá, outra vez. Antes da minha pergunta, eu quero apenas parabenizar-te, porque é raríssimo ver mulheres jovens negras em certas sociedades a falar e a ter uma postura tão positiva. Eu fiquei fã, fiquei extremamente impressionada positivamente. E eu tenho a certeza que daqui a uns tempos essas 3 referências que tu se calhar não conseguiste pensar rapidamente, tu vais ser uma das referências de alguém no futuro, porque claramente tens tudo para isso e eu estou super feliz. Eu adoro ver mulheres negras nestas condições e então para as pessoas que ficam sem esperança no futuro, está aqui. Pronto, é isto. A minha pergunta... A minha pergunta é mais prática, porque eu já vi também que tu és uma pessoa prática, trabalhas por amor, mas de abraços e beijinhos ninguém vive. Então eu queria saber, por exemplo, eu se quisesse uma obra tua, tu fazes as obras por encomenda, por exemplo, eu digo-te, olha, eu pensei neste conceito, posso-te encomendar um trabalho ou tu não queres que interfiram no teu trabalho, eu quero uma obra tua, então vai sair o que sair da tua inspiração? Não, eu trabalho também por encomenda. Boa. Desde já, muito obrigada. Nada. Eu trabalho por encomenda também.
E por acaso eu acho que eu faço mais trabalhos por encomendas do que trabalhos para mim. E Ok, boa. posteriormente são vendidos em exposições ou noutros fóruns. Mas há clientes que vêm ter comigo e pedem que eu escolha o que fazer. Ok. Está a teu critério, faça o que tu quiseres. Só quero uma peça tua. Ok. Então, se já agora faz a autopublicidade, não é? Se quiserem contactar-te para fazer um trabalho teu, pode ser por Instagram, como é que funciona, Sim. os teus tempos? Pode ser pelo meu Instagram, que é o Denise_Luís13. Eu vou repetir, Denise_Luís13. O 13 tem a ver com o Luís 13? Ou... O 13 é porque é o meu dia de aniversário. Ok. E Denise Luís no Facebook. Eu uso o mesmo nome em todas as redes sociais, Ok. então é fácil de encontrar. Boa. Isto já sou eu a pensar, porque eu estava a pensar, se calhar, um trabalho teu, um desenho teu para uma tatuagem, já estou a viajar. Também dá, não é? Também Podes, dá. E por podes acaso fazer um já me foi desenho. solicitado Estás a algumas ver? vezes. Estão a ver? Está. De nada, gente, de nada. Oh, muito obrigada. Obrigada, eu. Temos mais questões? Não. Denise, muito obrigado uma vez mais. Lá está. Coragem, porque eu acho que nem é preciso tanta coragem, porque tu já tens a determinação, que eu acho que é meio caminho andado. Mas, de qualquer das formas, muito sucesso e, definitivamente, assim, para Angola e para o mundo, assim que ganhares o prémio ENSA, volta. E se eu não ganhar? Volta na mesma. Muito obrigado. Sempre, Denise Luís. Shut